Olá, está começando mais um MDI, Momento de Inspiração. Hoje gostaria de falar um pouco sobre batismo, né? E batismo é algo que alguns entendem muito bem o que isso representa e como isso é feito. Outros não sabem muito bem. Então, pensando nisso, eu gostaria de falar um pouco sobre batismo. E principalmente trazendo uma retratação, né, uma colocação de como funcionava o batismo no Antigo Testamento e como ele é visto agora nesse novo tempo, na era cristã, pelo Novo Testamento. Então, antigamente, o batismo ele era visto de uma maneira simbólica ou de uma maneira tipológica. Nós vamos encontrar ali na época de Noé, quando Noé constrói aquela arca e vai atravessar a situação do dilúvio, nós encontramos Noé ali então passando por uma tipologia de batismo. Porque diz o apóstolo Pedro que Noé, quando ele está na arca, ali sendo preservado daquela destruição, e água por cima, água por baixo, aquela arca navegando envolto toda aquela água, diz o apóstolo Pedro que aquilo é uma figura de batismo. Então, a família de Noé, numa figura tipológica, passou por um batismo. Não podemos esquecer que Noé ele foi o precursor de uma nova geração. Depois que o dilúvio acaba, é ele que vai começar uma nova geração da raça humana. Então, ele vai começar um novo tempo. E é interessante que ele comece esse novo tempo depois de ter experimentado de uma forma tipológica o batismo. Encontramos uma outra forma tipológica, aí já quem descreve é o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, ele descreve que a passagem de Moisés, quando eles saem do Egito, e Moisés então lidera o povo de Israel, e eles indo a caminho do deserto, quando eles vão atravessar o Mar Vermelho, e aí todos nós conhecemos bem aquela passagem, né? Moisés então toca no mar, o mar se abre, aqueles paredões de água se levanta, o chão fica seco e o povo atravessa sobre aquele chão seco. O apóstolo Paulo diz que a travessia do povo por meio do Mar Vermelho, sob a liderança de Moisés, aquilo era uma figura de batismo. Então é uma tipologia, é uma figura. Não esqueçamos que Moisés, junto com este povo, está indo para rumo a Canaã, a terra que mana leite e mel, rumo a viver uma nova vida, uma nova geração, um novo tempo em comunhão com Deus. Então o batismo, na verdade, ele tem realmente esse significado. Quando você experimenta passar pelo batismo, você está caminhando para viver uma nova vida. E isso vai ser muito mais bem retratado, mais detalhado, quando Cristo vem a este mundo. Então ele vai deixando mais claro o que é essa ordenança para a igreja, que é o batismo. E aí nós vamos encontrar que o batismo, na sua plenitude, né, do seu significado, da sua palavra, significa imersão, estar imergido, mergulhado. Então o batismo é para aqueles que querem experimentar uma nova vida, que faz parte do nascer de novo. Então você nasce de novo para viver uma vida de comunhão no reino de Deus. E como é que você professa isso por fé? Você professa se batizando. Porque quando você é batizado nas águas, você é imergido nas águas, diz as Escrituras que você, Romanos capítulo 6, que você é sepultado, né? Quando você é imergido, você é sepultado. E quando você sai das águas, você é ressurreto, de uma forma simbólica, é lógico, para viver uma nova vida. Então o batismo significa morte e ressurreição. E dentro desse significado de morte e ressurreição, isso vai mais além ainda. Porque quando o apóstolo Paulo diz isso em Romanos capítulo 6, ele chega a dizer que nós fomos batizados na morte de Cristo. Então Cristo, quando morreu por nós somos sepultados, nós somos batizados na sua morte, nós somos imergidos com Ele na sua morte. E isso é um fator bem interessante, porque se nós formos mergulhados com Cristo na sua morte, isso quer dizer que Ele nos incluiu na sua morte. Então, nós literalmente fizemos parte da morte de Cristo. Ora como? Morrendo com Ele a sua morte. Então quando Ele morre, nós também morremos. Mas quando Ele ressuscita, nós também ressurgimos para viver uma nova vida. Não podemos esquecer que a nossa fé está apoiada em um tripé, né, que é uma tríplice.
que é o tripé. Jesus ele morreu por nós para perdoar os nossos pecados. Jesus ele ressuscitou para nos justificar. E estamos esperando ele voltar para sermos glorificados. Então, perdão dos pecados, justificação e glorificação é isso que envolve todo este amparato de significado e tipologia que está envolvido o batismo. Então, são dois os aspectos mais interessantes que eu queria deixar aqui, né? Assim como existem dois que eu citei no Antigo Testamento, que é a tipologia de batismo de Noé e de Moisés, existe duas representações muito fortes também no Novo Testamento, que é estar sepultado com Cristo pelo batismo. Então estamos emergidos com Cristo no batismo, na sua morte. Então o batismo é uma figura de imersão na morte de Cristo. E a segunda forma, o segundo significado, é o batismo no Espírito. No Espírito, o significado também não é outro, porque batismo é imersão. Então, o Senhor Jesus, quando Ele derrama sobre a igreja, lá em Atos capítulo 2, o seu Espírito Santo, que é o nosso consolador, o companheiro diário que está com a igreja, todo dia caminhando com ela. Então a palavra de Deus nos ensina, ali também em Romanos ainda capítulo 6, capítulo 7, que nós somos mergulhados neste batismo também. Então o Espírito Santo também é uma forma de mergulhar, estamos mergulhados no Espírito. Eu costumo dar um exemplo que ficaria mais claro entender assim. É como você pegar um balde cheio d'água, esta água representa o Espírito Santo, e eu ou você, num tamanho pequeno, se nós mergulharmos dentro desse balde enorme de água e mergulharmos profundamente, formos imergidos nesta água, toda a nossa vida vai estar envolvida nessa ação da água que é o Espírito. Estar batizado no Espírito é mergulhado em toda a ação do Espírito. Então, em outras palavras, a igreja de Cristo está mergulhada no batismo com o Espírito. Não esquecendo que batismo significa imersão, então nós estamos imergidos, mergulhados no Espírito. Estamos mergulhados na morte de Cristo, na figura de batismo. Na sua morte a gente foi também mergulhado. Então essas coisas é importante entender, porque isso que faz parte da nova vida, da vida que Ele veio trazer para nós quando Ele morre e ressuscita. Então nós fomos mergulhados na sua morte e também nós estamos mergulhados na vida, né? Porque o batismo com o Espírito Santo é o que traz de maneira renovada para nós vida. Então, morte de Cristo, batismo, imersão. Espírito, vida no Espírito, também imersão. Então eu queria trazer esses aspectos porque é muito importante entender na profundidade o que é o batismo. E não esquecendo que essa tríplice ação da salvação, da redenção em nós, é o que mais provoca em nós a esperança, né, de um futuro melhor, que é saber que nossos pecados foram perdoados, nós fomos justificados porque Ele ressuscitou e estamos esperando Ele voltar para sermos glorificados, recebermos um corpo de glória e irmos de encontro com Ele nas nuvens e morarmos eternamente com Deus, o nosso Pai, e com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Então a gente fica por aqui. E logo mais voltamos com mais uma reflexão no nosso momento de inspiração. Até lá!